Olá, amigos, tudo bem? Sexta-feira, a molecada gosta da expressão sextou. Sextou é um verbo que deu vazão a essa linha criativa do brasileiro de verbalizar tudo. Por falar em verbalizar, essa semana aqui é a semana do dia 11, né? Foi o dia do advogado. Antigamente tinha um negócio muito bonito. Na época, muita gente contesta, tal, não sei o quê, mas são daquelas coisas que fazem parte da memória do Brasil, memória afetiva. No dia 11 de agosto, os alunos da Faculdade de Direito ali do Largo de São Francisco, em São Paulo, passavam nos restaurantes, comiam e não pagavam. Era o dia da pendura. Tinha cara que ficava uma arara. Mas tinha gente que levava esse negócio com laissez-faire. E aí essa coisa foi indo, né? Hoje, impensável isso. Mas no dia do advogado, a gente ainda tem algumas coisas para comemorar. E ao advogado, eu quero reafirmar que sem advogado não existe justiça. É impossível você fazer justiça sem a presença de um advogado. Eu trago hoje aqui um querido advogado, Amadeu Machado, com um atraso aqui de alguns dias, em função da nossa organização aqui do programa, mas de qualquer forma, fazendo com ele aqui, eu faço uma referência e uma reverência a todos os advogados aqui do estado de Rondônia e a nossa querida OAB. Abraço grande, bom recebê-lo aqui, meu querido irmão. Ô, Lau, novamente aqui estamos. É bom? É bom. É muito bom. É um prazer que se renova toda vez que eu estou aqui contigo, ainda mais para tratar desse assunto que diz respeito à minha profissão, que eu exerço há 54 anos. Caramba. Eu tenho a minha inscrição na OAB do Rio Grande do Sul, lá eu sou número 6.528, e ela já anda por lá em torno de quase 200 mil. Nossa! E aqui em Rondônia eu sou o número 4B. Eu sou fundador da seccional de Rondônia. Quem é o número 1? São 3 número 1, porque era a sistemática vigente na época, no estatuto então da ordem, nós tínhamos o número 1, era a inscrição originária, que inscreveu-se aqui. Então, o número 1 aqui era o nosso querido amigo saudoso Hugo Mota. Opa, gente finíssima. Filho da terra, nasceu no Seringal aí padrinho do meu neto, João Pedro. Por volta aí do Abunã, né? Ali, o velho pai dele, Moacir Mota, tinha o Seringal, e depois ele veio aqui para as bandas do Jamari, tinha o Seringal Varadouro aqui. Então, o Huguinho era o 1. Aí, quando alguém tinha inscrição em outra seccional e fazia aqui uma suplementar, ficava com inscrição lá e aqui. Aqui, então, era 1A. O 1A era o Odacir Soares. Saudoso Odacir Soares. Também saudoso Odacir Soares. E quando tinha inscrição fora e transferia para cá, quer dizer, cancelava lá e ficava com inscrição aqui, era B. Então, o 1B aqui é o Arquelau de Paula. Caramba! Está aí na militância. Tá. Continua até hoje. No escritório lá com os filhos, o brilhante Breninho de Paula. É isso. Gente muito fina. Aliás, o pai, o Arquelau, a filha, a Franciani. Só advogado. Escritório. É todo mundo gente boa. De ponta, né? Na área tributária não tem para ninguém aqui que não seja o Breno, no caso, é o grande especialista. E eu sou o 4B, né? E nós éramos em 23 advogados, e em fevereiro de 74. Estamos aí falando do tempo do Pedro Origa, né? Sim, Pedrinho, Rubio Moreira, o Miguel Rumier, o Nelson Oliveira, o Zé Mário da Silva, vou lembrando assim, a Salma Rumier, que era do Miguel. Enfim. A Mirlando, o Ney Leal. Estou tentando me lembrar, Ney Leal, seu amigo e irmão, né? Exatamente. Estou tentando me lembrar o nome dele aqui, Caiado, não, Calado, não, um nomezinho assim.
É cansado, é um nome que tem um ado no final. Morava ali perto da Secretaria de Finanças da Prefeitura, lá na beira do rio. Agora sim, eu tô... Furtado, não, um nome assim. Daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Stala. É pai de um advogado também aqui, bastante conhecido aqui em Porto Velho. Pois bem, então nós estamos vivendo essa data festiva. Tu fizesse uma referência muito interessante, nós chamávamos lá em Porto Alegre o dia do Pendura. Do Pendura. Do Pendura. E claro que na época nós tínhamos... Se bem me lembro, nós tínhamos 2 faculdades de Direito lá em Porto Alegre. Era a Federal, do Rio Grande do Sul, onde eu estudei, e a PUC. Uhum. Então, tinha ali em torno de 50, 60 alunos por série, né? Era um número administrável. Agora, como hoje nós temos faculdade de Direito assim, no atacado, né? Ficou ruim isso, né? Muito, 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 muito. Aliás, é uma das reclamações que eu faço permanentemente, muito mais para mim, inclusive. Às vezes eu me culpo por não verbalizar algumas inconformidades, mas eu acho o seguinte, que a OAB ela tem alguma responsabilidade nessa proliferação irresponsável de cursos, que são cursos de baixíssima qualidade. A meninada sai da faculdade sem saber fazer uma procuração. É terrível o engano, o logro que essas pessoas sofrem. E a OAB depois, para qualificar esse bacharel em Direito, que ele sai da faculdade bacharel em Direito, para ele ser advogado, ele tem que passar no exame da ordem. É um terror. Então, a seleção lá, a aprovação é em torno de 20%, por aí, para cada leva que se habilita lá, 80% fica à margem e fico tentando. Amadeu, eu vou colocar só um pouquinho de pimenta nessa história. Os cursos de engenharia, os cursos de medicina chegaram a um nível também tão ruim que eu defendo que exista também um exame de ordem para todos eles. Já existe agora, parece que vai, né? Para a medicina já vai, né? E já começou a mudar, inclusive, a forma de avaliação dos cursos de medicina. Nós vimos aqui a AFIA, por exemplo, ela mudou completamente, né, a avaliação. E isso eu acho que no final das contas é muito bom. E o ideal é que a gente tenha realmente isso, porque o ensino no Brasil é ruim desde o início. E quando ele chega na faculdade, é um depósito de gente que aprendeu a ler. Mas só aprendeu a ler. Bom, vou fazer o seguinte. A educação, ao futuro da educação no Brasil. Aí é que eu digo, o Conselho Federal de Medicina vem há muito tempo se manifestando sobre digamos assim, as consequências nefastas desses cursos de medicina que não oferecem nenhuma condição. São cursos que não têm um equipamento, não tem laboratório, não tem hospital para fazer residência, não tem nada. Tem lá, bota lá 10, 15, 20 professores. Mas que falta principalmente 2 coisas importantes: ética e humanidade. Então, e aí, mas aí que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar. O Conselho Federal de Medicina já de longa data vem torpedeando essa indiscriminada e irresponsável criação de cursos de medicina, que também é um horror. Já a OAB, a vida inteira silenciou sobre atacar a origem, que é a indiscriminada criação de faculdades de direito. Jamais houve uma manifestação. De vez em quando aparece um gaiato, mas os cursos são muito ruins, mas em seguida... Mas isso aí é só um Amadeu, né? Em seguida, silêncio. É um Amadeuzinho que aparece aí, né? É um perdido, um louco lá. Um insano. Que ousa, porque nós estamos tratando aí de questões financeiras
de altíssimo vulto, né? Porque é muito dinheiro. A riqueza que gerou, de um tempo para cá, um tal de fiéis, meu amigo, é dinheiro que não tem vorcaro que acabe, né? É muito dinheiro. E o governo federal bancando exatamente nessas faculdades que o menino não quer nem entrar, mas ele tropeça na calçada, dá um tropicão ali, cai, ele é laçado e levado lá para dentro para fazer um curso. Pelo amor de Deus. Então, tá desse jeito a coisa. Uhum. Infelizmente. Eu queria começar... Bom, essa conversa aqui é só um preâmbulo para a gente entrar em alguns assuntos que são um pouco mais, como direi, apimentados. Uhum. Nós estamos completando agora uma temporada de 7 anos em que está conosco aí um famoso inquérito das fake news. Antes disso, eu queria fazer um brinde aqui aos advogados, de uma forma geral. A eles, a nós. A todos nós. Mina Linda, melhor água do estado de Rondônia. Em meio à natureza totalmente preservada, há 23 anos cuidamos da origem da água mais pura do estado, com a leveza que só a captação subterrânea, protegida por camadas naturais, pode proporcionar. Água mineral Mina Linda se destaca por ter o maior pH, tecnologia e sustentabilidade caminhando juntas. São mais de 1.000 placas solares. 9 tanques de aço inox garantem armazenamento seguro e controlado. Sistemas digitais e envase 100% automático asseguram uma água pura do início ao fim. Um rigoroso controle interno, com análises físico-químicas e microbiológicas, comprova a qualidade e a segurança. De 300 ml a 20 litros, Mina Linda oferece a solução ideal para cada momento do seu dia. Beber água mineral é cuidar do corpo, do metabolismo e da saúde. Escolha a pureza, escolha a tecnologia, escolha água mineral Mina Linda, a única de Rondônia com maior pH. Amadeu, eu me lembro que quando o inquérito das fake news terminou sendo chamado de inquérito das fake news, foi uma coisa absurda. Um cidadão chamado Dias Toffoli, que exerce eventualmente o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, sem nenhuma condição de exercer, mas esse homem estava numa condição, lá saiu alguma coisa, uma investigação que se estava chegando ali assim. Eu acho que foi o grande erro do Sérgio Moro, foi quando ele começou a se aproximar do STF, das cortes, e ali os caras disseram o seguinte: vamos barrar esse cara, e barraram. E aí criou-se aquele inquérito das fake news. São 7 anos. E nesses 7 anos, a gente já viu a turma do 8 de janeiro cair ali dentro, mas qualquer coisa cai ali dentro. E eu me lembro que o ministro Marco Aurélio, na época, ele disse assim, e ele era o presidente, né? Era. Se eu não me engano. Eu acho que não. Não, era o Toffoli mesmo. Era. Ele disse o seguinte: isso aqui é o inquérito do fim do mundo, isso aqui não vai acabar nunca. E ele estava vendo aquilo que ia acontecer. E o cara pegou lá, sem escolher, sem fazer o sorteio, entregou pro Moraes. Moraes, você cuida disso aqui. E o Moraes cuidou. E a partir dali nós calamos a boca, eles calaram a boca, eles se fecharam em copas e a gente se abriu em leque e a gente não sabe para que lado vai isso. Esse inquérito, ele tem origem numa matéria de uma das, não sei se foi a revista Cruzoé, o que foi, que fez menção a uma daquelas delações lá da Lava Jato. Isso. Onde o príncipe dos empreiteiros lá, o Odebrecht, Marcelo Odebrecht, dizia que o pai dele, que é o Emílio, tinha recebido um pedido do presidente da República para que atendesse uma demanda na residência de um amigo. Então era o amigo do amigo. Isso. E esse amigo do amigo vem a ser o ministro Toffoli, onde a Odebrecht foi feita, parece que uma reforma de telhado, um negócio assim qualquer lá na casa. Lá numa mansão lá em Brasília. Isso. Bom, então ali, quando saiu essa matéria, ela foi censurada e foi instaurado o inquérito que eles chamam... Eu tenho horror, eu sou meio Ariano Suassuna, sabe, esse negócio de expressões estrangeiras.
O que é fake news? Todo mundo hoje fala, isso é fake news, é fake news. Não, isso é notícia falsa. Desinformação ou mentira, né? Fake news é notícia falsa. Uhum. Então, tem uma notícia falsa. Então, inquérito sobre notícia falsa, o inquérito das fake news. E está lá desde 2019, já estão 7 anos, e qualquer Dá cá uma palha. qualquer atribulação que dá, vai para dentro do inquérito das notícias falsas ou das fake news. E ali eles estão manipulando, digamos assim, o direito de opinião, que é sagrado, o direito de se expressar, de dizer. Se eu disser, dentro do meu direito de falar o que eu penso, meu direito do pensamento e de me expressar, se eu disser uma besteira, se eu inculpar alguém, se eu disser que fulano é ladrão, né, vai dar uma correria, né? Neguinho vai correr. Mas depois ele volta, não, mas ele não tem como provar, eu vou processar esse cara. Então esse processo, por calúnia, por injúria, por difamação, está dentro do Código Penal, né? E vai para a instância primeira, que garante, então, tanto ao ofendido como ao ofensor, o exercício da ampla defesa com direito ao chamado duplo grau de jurisdição, que pode ser até triplo ou quádruplo, conforme o caso, porque você tem direito, depois da primeira instância, você vai ao Tribunal de Justiça, se houver matéria de âmbito federal ou constitucional, você vai ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, ou ao Supremo Tribunal Federal. Então, aí isso se chama devido processo legal e ampla defesa, contraditório. Nesse caso, não, você já está na última instância. E essa última instância, como qualquer outra instituição, queira ser ou não, machuque um pouco ou não, mas o Poder Judiciário, como qualquer uma outra instituição, ele é corporativo. Então existe o espírito de corpo, e em algumas situações esse espírito de corpo se transforma em espírito de porco. Né? Então eles se protegem. Né? E é o caso. O Toffoli se protegeu. Já cometeu um atropelo assim, inominável, porque toda a instauração de inquérito, quem provoca é o Ministério Público. Não, a origem foi o próprio Toffoli, que era o ofendido, e para se proteger, ele instaurou o inquérito e, também desobedecendo regimento e regramento, ele pulou o sistema de distribuição, que é eletrônico, mas é sorteio. São 11 ministros, o presidente fora. Então tem 10 ministros que poderiam ter recebido a distribuição. Não houve distribuição. O presidente simplesmente disse assim, Alexandre de Moraes, essa bola é tua. E ele sabe usar essa bola e está usando da maneira mais cruel e mais maldosa que eu já vi na minha vida. Bom, e além de tudo, só para encerrar, isso aqui foi feito com base em... Porque você tem que ter alguma coisa para se... Olha, isso aqui, a base é essa. Foi aqui, em cima dessa... A panela onde ele jogou esse ovo para fritar foi o artigo 43 do STF, do regimento interno. Regimento interno é interno, é regimento. Não quer dizer que é regra, que é lei, não é nada. É só uma forma de organização. Mas eles dizem, dentro desse sistema de autoproteção, que para o Supremo Tribunal Federal, o regimento interno tem força de lei. Eu vou fechar esse bloco aqui, a gente já virou a nossa ampulheta, eu vou trazer aqui para você alguma coisa que deixa a gente também muito preocupado. Lei da dosimetria da pena. Eu tô pegando aqui, eu peguei por datas mais ou menos, essa história aqui do inquérito do fim do mundo, ele está com 7 anos.
essa daqui, a lei da dosimetria da pena, é uma lei, quer dizer, não tem o que você pensar sobre essa lei. Vamos falar a respeito dela aqui agora. Tá. Eu estou indo para o intervalo, o doutor Amadeu Machado está aqui comigo hoje. E a conversa com o doutor Amadeu Machado é sempre assim, esclarecedora, direta, de uma forma que não tem muito juridiquês. A gente só entra no juridiquês quando não tem jeito. Mas data vênia a gente pede que não exista. Data vênia. Intervalo, eu volto já já. No dia 8 de maio desse ano, uma lei que vinha sendo discutida desde 2023, e ela tem muito a ver com aquela história do 8 de janeiro, onde 2.000 e tantas pessoas, acho que é esse o número, foram presas de uma hora para outra e gente saiu recebendo sentença ali que... Vou dizer só uma sentença, 14 anos por uma mulher que escreveu Perdeu Mané numa estátua e que no dia seguinte o cara foi lá e limpou com água e sabão. 14 anos. Convenhamos que é um pouco mais do que aquilo que essa mulher merecia. Vamos admitir que ela tivesse feito alguma coisa que tivesse ferido a lei, isso é segurança nacional, soberania nacional. Vamos admitir tudo isso. Em tudo isso acontecendo, 14 anos é muita coisa. E aí, um deputado na época chamado Marcelo Crivella, ele propôs a criação de uma lei para reduzir essas penas, mexer na dosimetria da pena, que é uma coisa que é cabeça de juiz. Está lá dentro da lei, você pode aplicar de X a X, mas esse limite, dentro desse limite, o juiz vai lá e diz assim, eu opto pela totalidade, pela menor parte, ou então aqui pelo meio, 25%, então, dosimetria. Ou seja, é ele que diz qual é a dose que vai. E aí, medir a dose. Medir a dose, né? Dosimetrar. E aí, isso virou lei. Foi promulgada dosimetria da pena. Ela foi promulgada, inclusive, pelo Senado, porque o nosso grande líder disse que ele não ia assinar aquilo. O rito do processo legislativo é esse, né? Uhum. Pode ser um projeto de lei de iniciativa do Executivo ou dentro do próprio Parlamento, eu chamo de PEC. Uhum. Quando é emenda à Constituição, chama PEC. Isso. Projeto de emenda à Constituição, PEC. Projeto de lei ordinário, PLO. Então, no caso, projeto de lei, para mexer em alguma coisa que dissesse respeito a essas absurdas penas a que foram submetidos aqueles, digamos, arruaceiros, né, que fizeram aquela bagunça lá em Brasília. E que, ao viso das autoridades judiciárias, eles se transformaram em terroristas. Né? Então, aquele pessoal lá é terrorista. Atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Golpe para derrubar governo. Aquilo tudo, somando, então, as penas de cada um. Fez isso. Soma tudo, dá essa pena. Então, a dosimetria proposta seria buscar a redução. Essas penas foram exageradas, exacerbadas. Né? Não se discutia nem o mérito da coisa, né? Não. Era somente os galhos, né? Foi votado na Câmara, nós temos o sistema bicameral, né? Na Câmara dos Deputados, depois foi votado no Senado, passou e foi enviado ao presidente da República para que ele sancionasse. Ele tem o direito do veto. Ele vetou. E a lei, aí volta o veto para o Congresso. O Congresso pode aprovar o veto, e aquela lei então está vetada, ou pode rejeitar o veto e a lei permanece. E aí ele tem um prazo X para sancionar. Se neste prazo ele não sanciona, o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, promulga. Essa é a figura da promulgação. PEC, por exemplo, emenda à Constituição, como a origem dela é no Congresso, o presidente da República não intervém. Ela é promulgada pelo presidente do Congresso Nacional. Então, essa é a dinâmica. E, nesse caso aí, a lei foi votada, aprovada, não foi sancionada, foi promulgada, é lei. E aí, quando vai colocar em prática o texto da lei, que seria
uma redução, e uma redução substanciosa dessas penas todas horrorosas aí, um dos partidos desses defensores da democracia, né, arguiu inconstitucionalidade, alguma ilegalidade, né, dessa lei, e ela entrou no Supremo, essa arguição, e casualmente cai com o Alexandre de Moraes. Casualmente. Né? Casualmente, coincidentemente. Né? E ele... Diz que o acaso é sempre um milagre que ou Deus ou o diabo fizeram na hora que a gente não estava olhando, né? Ele suspende os efeitos da lei. E está suspenso os efeitos, até que ele resolva colocar isso em plenário para dizer se ela é ou não é ilegal ou inconstitucional. Doutor Amadeu, é o seguinte, se um cliente seu, nesse caso, estivesse nessa situação, eu sei que você não tem nenhum, mas se tivesse um cliente seu, você teria que não esperar que a lei seja acionada, mas você teria que entrar para discutir lá, pedir que ele recebesse o benefício da lei. Uhum. Como o homem diz que está suspenso, o senhor não pode fazer absolutamente nada, né? Você fica inerte com relação a isso. Os efeitos da lei estão suspensos por ordem do ministro numa decisão monocrática. E outra coisa... O que é o monocrática? São expressões que estão aí, né? Para o pessoal entender. É uma decisão individual. Porque os tribunais, eles são, como nós chamamos, colegiados. São vários. Então, o Supremo Tribunal tem 11 ministros. São duas turmas, primeira e segunda. Em cada uma delas tem 5 ministros. E por ser colegiado, as decisões são sempre colegiadas. Mas diante da permanente demora no julgamento das ações que estão lá, começou a se alargar a possibilidade de decisões monocráticas, ou seja, o ministro que é sorteado, o relator, aprecia e vê que há um perigo da demora, o fumus boni juris, a fumaça do bom direito, e o periculum in mora, que é o perigo da demora. E, diante disso, então, eles expedem uma medida cautelar e tal, monocraticamente. E depois, então, vai levar a decisão para o colegiado, para o mérito da demanda. Então, quando ele quer, ele dá uma decisão dele, individual, em detrimento da colegialidade. Que representa 10%, então, do total do colegiado. É muita decisão individual, onde deveria ser colegial, ou colegiada, né? E isso está acontecendo e dominando a cena jurídica e, principalmente, política. Interessante, você falou uma coisa, a cena jurídica e política. Esse é um tema que eu queria deixar um pouco mais para frente, mas que eu queria que você guardasse aí assim. Como é que a gente faz quando vai falar? Eu quero contar uma história, mas segura aí assim, daqui a pouco eu falo a respeito dela. Que é a politização da justiça ou a judicialização da política, que é um negócio que está ficando difícil da gente aguentar, engolir, deglutir, está difícil de encarar esse tipo de coisa. Mas eu queria, você falou antes da demora, então sobre a demora, eu queria lembrar uma outra história. O ano passado, eu não vou me lembrar a data aqui assim, mas foi em novembro, acho que foi em novembro, uma notícia saiu, salvo engano, da Malu Gaspar ou de um outro cidadão que é um cronista também, Lauro Jardim. Um dos dois, ou os dois, falaram a respeito de um contrato que a esposa do ministro Moraes, doutora Viviane Barsi, que era uma figura que ninguém conhecia no meio jurídico do Brasil, só talvez o Alexandre de Moraes mesmo, porque casado com ela, que tinha montado um escritório, e esse escritório tem assim uma característica muito interessante. Ele é especialista em defesas nas altas cortes. E essa mulher esse escritório teria feito um contrato de 129 milhões com o Boccari, dos quais 88 milhões já haviam sido pagos. Não consta, até agora, nenhuma informação a respeito de que tipo de prestação de serviço é essa que
Eu me lembro que uma vez, quando o Barroso foi escolhido ministro, você falou comigo aqui no programa, não nessa sala, naquela outra, você disse o seguinte, ele é um cara que ele é muito bom como advogado e é um cara que tem muito sucesso nas causas que ele defende. Eu me lembro exatamente disso. Ou seja, o Barroso era aquele cara que... A Viviane não. Mas o Barroso ou qualquer outro advogado dificilmente faria um contrato com alguém da ordem de 129 milhões de reais a troco de, segundo disseram, preparar um estudo de compliance. E agora, até agora, e como nós estamos falando de atrasos, até agora ninguém se manifestou por réu sobre isso. Vai fazer um ano. Foi aí em torno de novembro, dezembro de 2020. Foi. Né, que esse caso eclodiu. Mas eclodiu pela seguinte condição. Primeiro, foi a bomba, né, do buraco, do rombo no sistema financeiro brasileiro que o tal do Banco Master, desse Daniel Vorcaro, causou. Né? Bilhões. Ele manipulou papel podre, papel sem lastro nenhum, ele saiu emitindo e fez o esquema de pirâmide. Banco Master, os papéis do Banco Master os melhor remunerava e muita gente se atirou para lá para dentro. Essas corretoras, XP, entrou de cabeça nisso aí e vendeu esses papéis para meio mundo, porque era a melhor remuneração. Altíssimo risco, acabou explodiu. E o cara sabia, mas ele fez um esquema que é gangsterismo. Ele tinha sicários, né? Equipe de matar gente, né? Equipe de matar adversário. Botar gente para correr. Quebrar dente. Tinha lá, depois que foi apurado, né, com as quebras do sigilo telemático, telefônico, né, do Vorcaro, aparece essa figura desse tal do sicário, que acabou 2, 3 horas depois que ele foi preso, ele se suicidou lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Estranhamente com a camiseta, né? Pois é. Mas parece que é verdadeiro. Parece que é verdadeiro. Né? Não sei. Enfim, esse bolo todo, começaram a haver desdobramentos. A Polícia Federal estava investigando, e sempre acontece, sempre, desde que o mundo é mundo. Vou te contar um segredo, mas tu não conta para ninguém. Né? Como é que é? Como é que é lá no Rio Grande do Sul? Segredo de 3 tem que matar 2, né? Lá no Nordeste diz que segredo de 2 tem que matar 1. E aí não conta para ninguém aquelas coisas. E acaba fazendo os tais dos vazamentos seletivos e tal. E isso chega a uma determinada jornalista da Rede Globo, a Malu Gaspar, e a um outro jornalista também da Rede Globo, o Lauro Jardim. E eles vão começar a furungar nisso aí. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Onde, então, de repente, aparece esse contrato espetacular do Banco Master com a banca de advocacia da doutora Viviane Barsi de Moraes. Um valor de... o contrato não diz. Ela vai prestar serviço em tribunais superiores, no Congresso, no Banco Central, na Polícia Federal. Valor do contrato, 129 milhões de reais, a ser pago em parcelas de 3 milhões e 600 mil reais mês. Comprovação do serviço efetuado, tem lá, eu fiz 200 reuniões, eu fiz uma minuta de picaretagem, né? Compliance, não sei o quê. Agora, como esse Vorcaro é um delinquente, é um gangster, tem a história das festas do Vorcaro. Né? Todo mundo pelado, trazia mulheres de fora. Fiquei chateado, não fui convidado, Amadeu. Nem eu. Mas também não? Se me chamasse, eu não ia. Não. Eu ia a Rose ia ali quebrar de pau, ia tentar me arrebentar em casa. Eu ia passar vergonha. Então, ele fez
ele mexeu com a área política e com a área do judiciário e com o Ministério Público e com a Polícia Federal. Haja vista, por exemplo, aquela celebração, a degustação do Macallan, que é um uísque refinadíssimo, lá em Londres, onde estavam, olha só, Alexandre de Moraes, Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Gonet, que é o procurador-geral do Ministério Público, e... Vorcaro. Não sei se Vorcaro estava, agora não sei se Alcolumbre, Hugo Mota estavam lá. Não. Mas esse Hugo Mota é o outro Hugo Mota, não é o meu amigo Hugo Mota daqui. Não, isso é... Não. É um Hugo Mota paraibano. Não é o Hugo Mota respeitabilíssimo, né? É o paraibano. É um paraibano. Safado. Bom, 4 milhões de reais ele gastou nessa degustação. Que depois de tomar uísque, fumar charutos e tal, cada um saiu com mimos, né, da Macallan, né, mimos preciosíssimos. Né? Então, ele se cercou... E a medalha, né? Uma medalha que dava direito a uma Suíça. Eu não sei o que é a Suíça. O chocolate. Deve ser. Então, ele criou um esquema de proteção. E eu já falei, acho que já falei aqui contigo, que eu não tenho a menor dúvida que a contratação desse escritório da esposa do ministro é uma forma de proteção. Na verdade, ele não comprou serviços, ele comprou proteção. E casualmente, ou coincidentemente, no dia que ele está sendo preso, ele troca mensagens por WhatsApp, naquele sistema que você só lê e apaga. Lê e apaga. Ele troca mensagens com o próprio Alexandre de Moraes. Meu amigo, isso derruba a República num país sério. Ou razoavelmente sério. Ou pelo menos tira essa figura do circuito. Porque não... Bombardeou, falaram, baixando a poeira. Acabou. Nós somos o país dos esquecidos. Todo mundo se esquece de tudo. E aí virou essa zona. Ninguém está falando mais, inclusive, até eu esqueci de anotar aqui, ninguém está falando mais a respeito do roubo do INSS, dos aposentados. Ninguém fala mais a respeito desse assunto. Eu, antes de entrar naquele negócio que eu falei com você, segura aí que eu ainda vai falar, judicialização, aconteceu um fato essa semana aqui, eu vou fechar esse bloco, mas é aquele caso do Maranhão, que é outra excrescência. Eu vou fechar, vou chamar o Olá Telecom, dizer para você que você ligando 3185 0000, você contrata a melhor internet da cidade. É isso aí. Olá Telecom. Olá, seja bem-vindo a Olá Telecom. Aqui você navega com a melhor internet de Rondônia. Só a Olá tem os melhores planos para você e sua empresa. A Olá tem uma equipe especializada que trabalha 24 horas por dia. Venha você também para a Olá Telecom e navegue na melhor internet. Olá Telecom, conectando você ao mundo! Estamos de volta. Antes que eu comece a falar de política, deixa eu falar a respeito de limpeza. Eu queria dizer para você que nós temos uma empresa aqui que é de Rondônia, do Luiz, a Rondoquímica. E a Rondoquímica tem tudo para você fazer a limpeza aí na sua casa. Asepsia de escritório, de consultório, não importa, oficina mecânica, não importa a sua atividade. A Rondoquímica tem sempre uma solução para você manter esse seu ambiente de trabalho, o melhor ambiente de trabalho do mundo. Tudo limpo, cheiroso, bonitão, não é não? Roda aí. Se você acha que produto de limpeza é tudo igual, você precisa conhecer a Rondoquímica. Aqui você encontra desde a linha doméstica perfeita para manter sua casa sempre limpa e cheirosa, até produtos profissionais para empresas, comércios, indústrias, condomínios, restaurantes e muito mais. A Rondoquímica é o verdadeiro supermercado da limpeza. Tem variedade, qualidade e solução para cada necessidade, seja para a limpeza do dia a dia ou uma limpeza mais profissional, mais pesada.
Então, se é limpeza com qualidade e economia que você procura, já sabe, passe na Rondoquímica e descubra por que ela é considerada o supermercado da limpeza. Rondoquímica, aproveite você também! Estamos de volta, eu estou com o Amadeu Machado aqui. Amadeu, imagina só o seguinte, se o Lauro Jardim e a Malu Gaspar não fossem da Globo, já estariam no inquérito das fake news, já teriam pego aí um processo do tamanho do Satanás, já estava com a espada de Damocles sobre a cabeça, o tridente do Satanás enfiado na coluna, alguma coisa assim bem terrível. Mas é Globo. Com certeza já estariam de tornozeleira. É verdade. Agora, quem é que está passando isso? Consta que quem está passando essas informações para a Malu e para o Lauro Jardim é uma figura bastante conhecida no Brasil, dos dois lados. É o Garotinho, Antony Garotinho, que aliás não vai poder disputar. Pegaram ele lá e disseram, não, você não, deixaram ele quietinho lá. Agora imagina só, aí, considerando, vamos lá, imaginando que seja realmente o Garotinho tinha essas informações que foram passadas para ele, segundo consta também, porque a gente termina sabendo tudo juntando as pontas, né? Que foi o Esteves, o homem que manda no dinheiro no Brasil, o André Esteves. Que tem do BTG. Do BTG, que o pessoal chama de Dedé. É o Dedé Esteves. E aí é o seguinte, imagina se você vai puxar esse fio para pegar quem foi o negócio. Você vai pegar o Esteves lá no final das contas. E o que você vai fazer com o Esteves? Não sei. Agora, quando é um caso menor, está lá, está na Constituição Federal, artigo 5º. Tá, o sigilo da fonte é cláusula pétrea, ou seja, nem é pétrea, é de ferro, é de aço. Você não pode mexer nem com a PEC. É imexível. Imexível, como diria o Bolsonaro. E aí não, quem dizia o imexível não era ele não, né? Aquele ministro lá do Collor. Que tinha uma cadela, né? Eu esqueci o nome daquilo ali, é melhor nem lembrar. O cachorro dele também é gente. O cachorro também. E aí é o seguinte, o sigilo da fonte é o que garante que um jornalista possa receber, por exemplo, uma informação, e eu recebo muitas de diversas pessoas, da polícia, da justiça, de advogados, de médicos, enfim, eu recebo de muita gente. E eu decido o que é que eu passo para frente ou não. Um cidadão chamado Pablo, que é um jornalista lá do Maranhão, pequeno, independente. Blogueiro. Começaram a chamar de blogueiro. Por que blogueiro? Porque você diminui a importância dele. Não é jornalista não, ele é blogueiro. É apresentador de televisão, é diferente de jornalista, porque jornalista tem um peso. E o que a lei diz é que o jornalista, ele tem o sigilo da fonte é dele. Aí o camarada foi lá e mostrou o Flávio Dino andando num carro do TJ do Maranhão. Blindado. Blindado, indo para a praia com a família. E o cara foi lá e mostrou aquilo. O que é que aconteceu? O mundo caiu na cabeça do Pablo. E aí aconteceu essa história essa semana. Eu queria que você tocasse nesse assunto, porque isso diretamente... Nós estamos falando de liberdade de expressão e liberdade de opinião. É tétrico. Porque isso é consagrado universalmente, tirando, logicamente, os regimes autoritários, né? Mas dentro dos regimes democráticos, o sigilo da fonte... Que é fonte? Eu tenho uma informação, mas eu tenho que... Eu preciso passar isso. É um negócio muito importante, que é um crime que está acontecendo e tal. E agora eu tenho um jornalista de confiança. Eu sei que esse cara é pedra 90 e ele vai pegar essa informação, vai levar para frente, mas ao mesmo tempo vai me preservar. Uhum. Se ele disser, essa informação foi o Amadeu que passou, ele me lascou o Amadeu. Então, o Amadeu tá... Sigilo da fonte. Uhum. Essa é a regra que garante, inclusive, transparência, garante o direito à informação, né? E o exercício do jornalismo, que é o direito de manifestação, de pensamento. Então, se você não tem a garantia do sigilo da fonte,
você passa a não ter fonte, você passa a não ter notícia, você passa a ser um alienado. E é isso que fizeram. Foram atrás da fonte desse rapaz lá de São Luís, que é um funcionário público, né? Aposentado, se eu não me engano. Ele já foi secretário de Estado, secretário municipal, uma coisa assim, lá, família Cotrim. Pronto, já. Todo mundo já sabe quem é esse cara. Esse cara caiu em desgraça. E o Pablo também, né? Sim, esse aí tá lascado. Tá morto. Coitado. Mas essa violação do sigilo da fonte, ela é, assim, aterradora para o sistema. Veja bem, vamos lembrar o episódio do Watergate nos Estados Unidos, que acabou com a renúncia do presidente Nixon. Isso. Né? O que, naquele filme emblemático, Robert Redford e aquele Dustin Hoffman, são os dois jornalistas que vão atrás. Tem uma fonte, essa fonte era chamada Garganta Profunda. Eles se encontravam e tal, o cara dava... Mas preservaram o cara até o fim. Lembra o que ele falava? E ninguém fala até hoje, né? Já saiu uma história ali, mas ninguém sabe se é verdade, né? E o que ele dizia para os jornalistas? Follow the money. Siga o dinheiro. Siga o dinheiro. Que, aliás, foi o que o nosso Moro aqui fez, né? Na hora dessa investigação aqui, que foi a bendita da Lava Jato. Então, esse quadro, ele está definitivamente materializando que nós estamos vivendo um regime autoritário e de exceção. Arrematando tudo, você pega essas autoridades que estão aí todas acumpliciadas e você vê na semana passada o absurdo que foi esse mesmo ministro que já era para estar pelo menos afastado de suas funções, o Alexandre de Moraes, pelo escândalo do contrato da esposa. Ele recepciona na sua mansão, que ele comprou com o dinheiro do Vorcaro, recepciona o presidente da República e o presidente do Senado, que andaram se estranhando, não estavam mais se abraçando, se beijando. Ele recepciona para fazer harmonizar os dois. Mas o que ele tem aí dessa história? Primeiro, ele é um juiz, ele tem que ter neutralidade, ele tem que ter isenção, ele não pode ter atividade política, e ele está sendo aí a judicialização da política. Que a gente vai falar daqui a pouco. A politização da justiça. Foi o exemplo mais candente dessa falta de brio, de moral, que está percorrendo alguns setores do judiciário. E que ele é total dentro da área política. Não. Olha, eu queria dizer para vocês aqui o seguinte, sobre jornalismo. É lógico que eu recebo muita informação. E toda informação que eu recebo de fontes, e eu recebo essas informações, e a primeira coisa que eu tenho que tomar cuidado é, eu tenho realmente confiança nessa fonte. Se eu tenho confiança, é uma coisa. Mas ainda que eu tenha confiança, vai lá, o Amadeu chegou aqui e disse assim, olha, Léo, está acontecendo isso, isso e isso, eu tenho confiança nele. Aí eu vou dizer assim, não, foi o Amadeu que me falou, então eu não vou nem checar, eu passo para frente. Se ele tiver errado, eu me ferro. E eu vou ferrar com alguém. Então eu tenho que checar, independente da confiança que eu tenho que checar se aquilo ali existe ou não. Então, o caso da Malu e o caso do Lauro Jardim, eles checaram. Foi tudo checado. É verdadeiro? É. Não tem como você inventar uma história daquela, e não tem como você ter essa história continuada, até porque jornalista também fala o seguinte, se você me passa uma informação e ela tem uma coisa maior, eu largo só uma ponta, que é para ver o que é que ocorre. Se ocorre uma resistência do outro lado, eu digo, opa, esse negócio tem mais conta, então eu vou soltando as matérias. Ninguém solta a matéria toda de uma vez. Não. Eu vi isso aqui acontecer há pouco tempo atrás, num caso que envolveu aí a Polícia Civil, a Polícia Militar, enfim, o pessoal de Cacoal, que deu um rolo do tamanho do cão, que eu acho que está dando rolo ainda até hoje. Mas tem um outro cara aqui, e eu vou fazer uma referência aqui, nós não temos assim grande aproximação, mas tem um cara chamado Rubens Coutinho,
que é um jornalista muito antigo aqui, e o Rubens Coutinho foi um cara que terminou sendo a figura central dos problemas que aconteceram dentro da antiga Seron. Só para você ver como é que são as coisas. Mas ele checou tudo. E normalmente o Rubinho tem muito isso. Naquilo que ele fala, é bom dar uma olhada lá, porque onde tem fumaça, tem fogo. E o Rubinho é muito de ou mostrar a fumaça ou mostrar o fogo. Mas eu queria fechar aqui a nossa conversa com aquele tema que eu te pedi para segurar aqui na ponta dos dedos. Nós chegamos a um momento no Brasil que você tem a politização da justiça e a judicialização da política. Para onde é que nós vamos, Amadeu? Ou nós não vamos para lugar nenhum? Ou isso vai ter que ser mudado agora nessa eleição? Esse que é o grande fator. O fortalecimento, quando a gente vê uma ação como essa do ministro Alexandre de Moraes, que estaria, em tese, debaixo do mau tempo, debaixo de pancadaria, e não está, já esqueceram. Ele proporcionar um encontro político do presidente do Senado com o presidente da República, para que eles... Na casa dele. Na casa dele, para que essas duas autoridades tirassem as suas diferenças e voltassem... Diz que quebraram o pau lá dentro mesmo, né? E voltassem a viver de maneira mais cordial, é porque há uma previsão de que nessa eleição agora de outubro, os candidatos, o Senado vai renovar 2/3. 2/3 de 81 senadores, dá 50 e pouco, né? O ideal é que se renovasse 100%, mas vamos lá. Mas, e que essa renovação vai ser muito intensa com candidatos de direita, e que todo mundo, a militância, né, só fala em extrema-direita. Não existe... Extrema-esquerda. Não existe direita e não existe extrema-esquerda, né? Essa é a nossa realidade hoje. Então, eles estão preocupados porque se renova o Senado e a direita passa a ter maioria, com certeza, cabeças no Supremo vão rolar. Porque aí o direito de investigar, de censurar, inclusive impeachmentar ministro do Supremo, e que já há alguns ali que são merecedores, aí o Senado vai funcionar. Porque do jeito que está hoje, a gaveta lá do Alcolumbre, e antes daquele Rodrigo Pacheco, não cabe mais papel de pedido de impeachment, de pedido de CPI, e eles vão engavetando. Por quê? Porque é confortável. Alcolumbre está até o talo com o Banco Master. Ele pegou 400 milhões do Fundo de Previdência lá dos servidores do Amapá e jogou para dentro. E aí do Vorcaro deu para ele uma sueca, uma eslovênia, na Suíça. E uma Macallan, e quem sabe uns pila por fora. Vocês não sabem o que é sueca nem suíça não, né? Sabe aquelas moças que foram para a festa do Vorcaro? Elas estavam assim, como é que eu diria? Do jeito que vieram ao mundo, mas já numa idade um pouco mais avançada, com formas mais arredondadas, se é que eu me fiz entender. Tudo gostosa. E com um capacete de astronauta na cabeça. Deve ter sido alguma coisa assim. Eu fico, como é que mamãe me pariu na Bahia e não me deixou participar desse tipo de coisa? Ou então esse tipo de coisa aparece justo agora, se eu tivesse sido chamado, nessa idade provecta, onde eu só vou passar, como diz o Amadeu, vergonha. E vergonha passa em casa, não passa na rua. Obrigado, Amadeu. Deixa eu terminar aqui. Por favor, fique à vontade. Voltando ao início, quando nós abrimos o programa, aliás, você abriu e eu só acompanho, né? Falamos sobre a advocacia, comemorando a advocacia. A advocacia, ela é essencial à administração da justiça. Sem um advogado, não há justiça. E o nosso grande patrono é teu conterrâneo. Meu conterrâneo. O Cabecinha. Rui Barbosa. O Águia de Aia. O Águia, que é o Agulha. Agulha de Aia. O Agulha de Aia.
Então, o Rui Barbosa, já é meio chavão isso aqui, mas não custa, e ela cabe nesse momento que nós estamos passando. Ele diz lá, uma frase célebre do Rui Barbosa, assim: de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Eu não teria nada melhor para encerrar o programa a não ser isso aí. Obrigado, Amadeu. Estou aqui contigo. A gente está encerrando o programa de hoje. Eu só queria acrescentar uma coisa. A gente falou aqui muito a respeito de política. Se você não gosta de política, você pode ter certeza, tem alguém que gosta e que vai colocar a política que ele quer na sua vida. Porque no dia que a gente nasce, já há um ato político. O nascimento é um ato político. Logo depois que você nasce, você tem um registro. E esse registro é algo legal, está dentro do direito, do arcabouço do direito. No dia que você morre, a família recebe o certidão de óbito. É a finalização daquela parte física. E aquilo que se parece ter encerrado, ele ainda continua. Porque você tem o espólio, tem a herança, tem tudo isso. Em tudo isso, desde o primeiro dia do seu nascimento, a sua morte e até o inventário, você vai ter a justiça atuando. E como diz o Amadeu, sem advogado não há justiça. Você vai ter sempre um advogado trabalhando em todos esses momentos da sua vida. Se você não gosta da política, se não se incomoda com ela, tem gente que se incomoda. E tem gente que vai fazer você viver de acordo com suas regras. Não as suas, mas a dele. Fique esperto, outubro vem aí. E eu espero que você, pelo amor de Deus, me ajude a viver melhor. Porque eu não estou vivendo da forma confortável que eu merecia, não. Aos 77 anos, eu já deveria nem estar trabalhando mais. Já deveria estar desfrutando minha vida. Mas não posso. Não posso porque o Brasil é um país injusto. Não posso porque o Brasil ainda é um país indecente para a gente viver. O que você viu acontecer aqui essa semana, com magistrados recebendo, 90% dos magistrados de Rondônia, recebendo acima do teto, acima daquilo que é o real, é um tapa na cara da gente. Isso só se conserta com voto, porque o voto, e isso só se conserta no Congresso Nacional, e a gente precisa corrigir essas distorções. Eu desejo a todos vocês boa noite, bom sono e bons sonhos. Hoje é sexta-feira, quero que todo mundo esteja feliz. Segunda-feira a gente tem um encontro marcado aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. E por favor, eu sei que beber é muito bom, mas guidon, volante e uísque não combinam não. Então, mexe com isso não. Fique com Deus. Tchau, tchau. A gente se vê.